Ela chegou diáfana, transparente, no vestido branco que lhe descia até os pés calçados pelas ricas sandálias de pluma. Ninguém lhe ouviu os passos. Sentou-se à beira da grande piscina, cruzando as pernas longas. Alô pensantes, Galto aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ser Linguagem no YouTube. Hoje a gente está no nosso quinto dia do Clube do Conto Velho. Meu Deus, parece que não vai acabar nunca esse mês. Bom, e hoje estou sozinho. Olá, sou Maílson do perfil Nota de Observador e estou aqui para discutir junto com o Dalton o conto Dizem que os Cães Veem Coisas do Moreira Campos. Exatamente, hoje a gente vai de cearense. E antes que a gente começar a nossa conversa, é importante fazer aqueles lembretes que os youtubers sempre fazem e às vezes eu esqueço de fazer no finzinho do vídeo. Se você gostar da nossa conversa, curte o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha com outras pessoas essa nossa trajetória, essa nossa jornada. A gente recebeu ótimos retornos, ótimos feedbacks até agora dos contos já lidos e discutidos. Quem professor escrevendo entre os colegas, quem alunos nossos que estão acompanhando os vídeos. Então vamos continuar nessa corrente de contos até o dia 30 de abril, quando a gente faz o nosso balanço, certo? Bom, o vídeo de hoje é sobre, como o Mailson falou, o conto Dizem que os Cães Veem Coisas, do autor cearense Moreira Campos. Moreira Campos, que é uma das figuras mais marcadas, mais conhecidas na nossa literatura cearense. Então hoje é hora da gente olhar para o nosso Ceará um pouco. Convidar você que está aqui para poder conhecer essa figura, que ganhou inclusive projeção nacional. Segundo o crítico literário Santos de Azevedo, né, também crítico cearense, ele disse que o Moreira Campos é um dos contistas mais habilidosos do Brasil. Não à toa, né? Ele teve uma escola literária bem interessante, com Machado de Assis e Tchekov. Mas bem, o conto Dizem que os Cães Veem Coisas vem do livro de mesmo nome, Dizem que os Cães Veem Coisas, assim como ontem a gente discutiu o conto Olhos Gago, do livro Olhos Gago, né? Ele foi publicado em 1987, foi o último livro do autor que publicou predominantemente contos, né? Moreira Campos, esse é o momento, a apresentação de seminário da faculdade. Moreira Campos, ou José Maria Moreira Campos, nasceu em Senador Pompeu, uma cidade do interior aqui do Ceará, em 1914 e faleceu em 1994. A obra do Moreira Campos já foi traduzida para idiomas como alemão, francês, hebraico, italiano, inglês e até japonês, para vocês verem a amplitude, né, a relevância que essa literatura tem aqui localmente. Formado em Direito, ele se licenciou em Letras pela Universidade Federal do Ceará, onde também se formou em Direito, e ele entrou na UFC, na Universidade Federal do Ceará, depois para também lecionar no curso de Letras. Ele chegou a lecionar literatura portuguesa lá na área. Ele se formou coordenador, diretor do Centro de Humanidades, que é o centro que abrange o curso de Letras e outros cursos que envolvem humanidades. Não só coordenador e diretor do CH, ele também atuou como pró-reitor e chegou a ser reitor da UFC. Hoje, a Universidade Federal do Ceará tem vários espaços em homenagem a Moreira Campos, como o Bosque Moreira Campos, os Encontros Literários Moreira Campos, o Bosque, como um busto do Moreira Campos no Bosque Moreira Campos, que assim, ele está bastante enraizado na figura institucional da UFC. Ele também fez parte da Academia Cearense de Letras, como não poderia deixar de ser diferente, e ele foi um dos fundadores do Grupo Clã, que foi fundado em 1943. O Grupo Clã foi fundado por expoentes do que a gente chegou a conhecer depois como a geração de 45 do modernismo. E o Clã tinha a intenção de reunir não só escritores, mas artistas de várias áreas para trazer ao Ceará, finalmente, o modernismo com diversas ações literárias, artísticas no geral. Ele foi um grupo bem sucedido, teve revista, clã e perdurou por bastante tempo aqui no Ceará. Entre as obras mais importantes do Moreira Campos, eu destaquei Vidas Marginais, que ganhou o prêmio Arthur Azevedo, que foi publicado em 1949. Porcas Fechadas, O Puxador de Terço, A Grande Mosca, Um Copo de Leite, e finalmente Dizem que os Cães Veem Coisas, publicado em 87. A maioria, pelo menos todos esses títulos que eu mencionei, títulos de conto. Foi assim que ele ganhou uma peregagem na nossa literatura. Depois de tanta informação, a gente percebe quão relevante é trazer o Dizem que os Cães Veem Coisas para o nosso projeto. Só para tentar contextualizar vocês em termos de enredo, o conto vai trazer uma tarde, um dia, um momento na vida de um grupo de pessoas em que elas estão comemorando
o aniversário de uma delas. E o que é que a gente vai perceber ao longo do conto, né? A gente começa com essa citação que eu trouxe, que é a apresentação dessa personagem sombria mais ou menos, mas essa personagem Fantasmagórica, né? Fantasmagórica. Essa personagem fantasmagórica que vai chegando devagar, e com a chegada dela a gente vê essa pausa no tempo, e depois tudo volta ao normal. E o que, que a gente vai perceber? Nessa tarde a gente tem grupos de pessoas muito específicos, muito delineados, que a gente vai trabalhar um pouquinho depois, e a gente vai percebendo a relevância dessa personagem dentro do desenrolar do conto. Quem é essa personagem? O que, que ela traz? Que discussões a gente pode ver a partir dela? Eu trouxe aqui as anotações e o que, que a gente vai perceber. É só para tentar organizar. A gente tem esse grupo de pessoas bem diferente, a gente tem mulheres espalhafatosas, ricas, a gente tem homens conversando sobre política, a gente tem pessoas bêbadas pulando na piscina, a gente tem mulheres falando de desquite, de separação, a gente tem grupos de trabalhadores, garçons, babás. Então, como é que a gente observa essa organização? A gente tem esse grupo social, basicamente de classe média alta, né? Considerando os empregados, as divisões de trabalho de classe, né? Esse espaço com piscina, com área verde. Então, a gente tem esse grupo social bem determinado, que a gente vê pelas falas deles, se vê acima de tudo e de todos, como se eles estivessem de forma superior, como se eles fossem intocados. A gente tem a chegada dessa personagem fantasmagórica, que chega silenciosa. Ele até tem uma descrição muito bacana, personagem antiquíssima, atual e eterna. Agora eu pergunto para vocês, o que há de mais antigo, atual e eterno, se não a morte? E aí a gente observa essa personagem sentada à beira da piscina, enquanto tudo está acontecendo. Depois as pessoas vão para o almoço americano, né, demonstrando o luxo, a demonstração do luxo e da riqueza. E a gente tem essa personagem aparecendo novamente, e as duas vezes que ela se mostra, né, que ela é falado sobre ela no conto, aí existe a pausa no tempo, né? Tipo, existe aquela suspensão do tempo. No primeiro momento, a gente só observa, a gente não acessa olhar para ela de forma curiosa, né? Quem é essa personagem que está com o vestido branco? E no segundo momento, a gente tem a percepção de que alguém desapareceu. E olha que curioso. Quem é o personagem que desapareceu? É o filho de uma das convidadas, que durante o almoço não tinha lembrado dele. Fez o prato dela, estava almoçando. Ficou admirando um rapaz, né? Lá no meio do almoço. Isso enquanto o marido dela também estava lá. Então, nós temos essa personagem que estava fazendo o almoço, colocando o prato dela, o prato do marido. E enquanto ela comia, meu filho. Onde está o meu filho? E aí ela vai procurar quem? A babá. E a babá tá, como todo mundo na festa, interagindo com as pessoas do seu grupo. Tá conversando com as outras babás, né? E a gente percebe que essa criança está morta na piscina. E aí a gente vai perceber a morte muito mais, de uma maneira muito mais explícita quando a criança já é resgatada, o corpo da criança já é resgatado da piscina, né? Assim, quando perguntam, cadê netinho, e aí voltam os ciclos para a piscina, o rapaz que a mãe admirava alguns minutos atrás, né, olhava para o tufo de pelos, o campeão de vôlei, o tufo de pelos no seu peito, quase de forma imoral, ele pula na piscina para resgatar netinho, e quando ele traz o corpo, já traz o corpo mole da criança morta, e é justamente a sensação, né, o peso do corpo morto que vai perseguir a memória da mãe por muito tempo no conto, né? E é interessante como que essa construção da morte de uma criança é construída de maneira ao mesmo tempo sensível, mas também crua, né? A própria morte, assim, ele tenta trazer na forma de uma mulher calma e tranquila. Ele até descreve o rosto dela como um rosto de máscara, ou seja, máscara de gesso, um rosto que não expressa sentimento, mas ao mesmo tempo uma mulher que está lá com as suas sandálias ricas, delicadas. E a gente percebe que quando é descoberto o corpo dessa criança, né, na piscina, ela começa a desaparecer. E paralelo a isso, nós temos a cena que dá nome ao título, que é os cães que estão latindo de forma descontrolada, que nem os tratadores deles conseguem controlar. E eles estão lá latindo descontrolados, e aí vem o comentário do Moreira Campos dentro da narrativa, né? Dizem que os cães veem coisas. Só que olha que interessante, a morte está sempre nos rodeando, nos cercando,
mas nós, enquanto seres humanos, cheios de defeitos, né, nós não conseguimos vê-la nem percebê-la. E aí o Moreira Campos traz a imagem desse animal de como um ser mais sensível, mais puro, digamos assim, que ele consegue perceber essas presenças. É muito, muito legal ver como ele vai construindo essa morte de forma dicotômica, né? Ele vai trazendo essa personagem ao mesmo tempo que ela é crua, ela é bela, e ela é trágica, e ela é sensível. E essa construção da morte é, como alguns críticos que a gente leu para poder trazer esse conteúdo para Que vocês. estão, inclusive, na descrição. Gente, esse até agora é o vídeo com mais links na descrição. Então, se você... Esse trabalho é um trabalho ingrato, você de fazer um conto por dia, que a gente acaba tendo menos tempo para estudar de fato todos os contos. Inclusive, se vocês quiserem vídeos exclusivos sobre algum assunto que a gente discuta nesses vídeos, comente aqui embaixo, né? Ontem a Sandy deixou um comentário pedindo para a gente falar um pouco mais sobre orixás, porque eu abordo um pouco isso no vídeo de Olhos d'Água, então aqui também cabe espaço para muita coisa que dá para prolongar. E que é tudo aqui na descrição. Se esbalguem nesse campo de estudos aqui embaixo. E é justamente sobre isso que eu ia falar. Porque assim, a morte ela é muito complexa de se estudar, principalmente de forma literária, né? Porque cada autor vai trabalhar de uma forma. E o Moreira Campos é um escritor que trabalha a morte desde muito cedo na sua literatura. Então, quando ele chega no Dizem que os Cães Veem Coisas, a sua última coletânea, e ele traz essa morte de forma assim muito, muito bem escrita, é até injusto pra gente dizer assim, a gente está falando, tentando analisar esse conto, porque existe muita coisa a ser analisada, muito detalhe que com certeza vai passar. Apesar de não parecer, né? Porque assim, é um conto curto, né? Em termos de extensão, que é um conto curto, que você consegue compreender pela superficialidade. Então, assim, se você quiser compreender apenas o que aconteceu, o fato, que não é o acontecimento, você compreende. Daí você vai partir para o mergulho das entrelinhas, como a gente estava falando mais cedo, é um outro trabalho, né? A própria construção da morte, ela é alguém, com a figura mesmo, com o próprio adjetivo que a gente usou, retrata, fantasmagórico. Então ela não é vista pelas outras pessoas. Ela chega em um lugar, as pessoas sentem a sua presença, há uma pausa no tempo, mas essa pausa não é porque as pessoas a viram, é sim porque ela chegou a um lugar e o peso da morte chegou naquele ambiente, né? E ela é a única que se preocupa com o tempo. Ela é a única que olha para o pulso como quem olha para um relógio, como se tivesse hora marcada para fazer o que veio fazer. Então, percebam como o Moreira Campos ele atribui a morte uma noção de papel, de função muito claro, muito específico. Ela veio para fazer o que tinha de fazer, no tempo que tinha de fazer, e depois de fazer vai embora. Não poupando espaço rico em que ela... Em 1987 esse livro foi publicado, 87. 87 no Ceará hoje já é uma realidade de pessoas abastadas. E 87 ainda mais. Você tem piscina em casa, garçom, babá, né? Então a morte é naquele lugar plena, quase celestial, sim, justamente para aplacar, para demonstrar que ela também está naquele espaço. E a marcação da classe social está em vários pontos do Moreira, né? Acho que dá para citar 3 elementos muito bons nesse conto. A marcação de classe social, o erotismo e a própria morte, né? O próprio sobrenatural é o contato entre a morte e os animais, né? A marca do social está desde a relação entre os garçons e os clientes até a raça dos cães, porque o Moreira Campos ele explicita para a gente que são cães de raça. Dizem que os cães veem coisas, sim, mas não são quaisquer cães, né? Os cães que estão ali, eles são os cães de raça. Com direito a tratadores, com direito a cuidados especiais, com direito a lugar especial para ficar. Justamente. E aí você vai para a marcação do erotismo, né? A mãe se distrai do filho olhando para um corpo, né? Desejando um corpo, melhor falando. E aí a descrição do abdômen, do homem, do tufo de pelos. E você pega também outro trecho em que é descrito o decote das mulheres, né? Os biquínis, os biquínis, as nádegas rijas, né? Não só a descrição não é só naturalística puxando para o erotismo, mas também naturalística puxando para o grotesco. Você pega então na primeira página tem o homem de ventre grande, né? Ventre largo, pula na piscina e molha a morte. Então ele espirra tanta água com um copo de uísque na mão que ele molha a morte. Então a descrição
ela flerta bastante, apesar de ser modernista, ela flerta bastante com o naturalismo. Sim. Quando a mãe corre para ver o filho para ver o corpo do filho e tá com os dedos sujos de farofa, ou é o rosto, né? É o rosto sujo de farofa, porque uma mulher foi limpar, estava comendo o peru com farofa com a mão. Inclusive, isso é descrito como algo que não deveria estar acontecendo, né? Foi tipo, por conta da morte, ela foi pega no flagrante comendo com a mão. Então, a gente tem essa descrição dessa mãe, aí ela pega o filho mole e é descrito os lábios arroxeados da criança, enquanto isso a morte está lá, parada, desaparecendo, porque ela já cumpriu a função dela. E aí nós temos a marca de classe social, nós temos o erotismo e finalmente a relação entre morte sobrenatural e os animais, né? Dentro desse livro, dizem que os cães veem coisas, há outros contos em que o Moreira Campos também resgata essa relação entre animais e morte, né? E não só com cachorros, mas com gatos, com corujas. Corujas aqui no Ceará, inclusive, mas aqui nós temos a coruja do tipo rasga-mortalha, e quando ela passa rasgando o mortalha, porque o som que ela faz, né, parece como se estivesse rasgando um tecido, ela está condenando a casa sobre a qual ela passou. Então a relação entre essa coruja e a morte também é muito forte. Nós temos então relação com vários animais, o sobrenatural e a morte, né, como se os animais fossem esses condutores, esses mediadores entre essa dimensão e a outra dimensão. Isso é interessante. E é interessante a gente perceber que toda essa discussão, né, é inserida dentro de um contexto extremamente cotidiano. E aí eu queria trazer uma citação para vocês do próprio Moreira Campos falando do processo de criação dele. Ele diz o seguinte, esse trecho está no livro Roteiro Sentimental de Fortaleza, Depoimentos de uma História Oral. Ele vai dizer o seguinte: nenhum conto meu surge da fantasia. Há sempre um ponto verdadeiro, real, que eu procuro transformar num conto. Se procuro transformar num conto, já estou compromissado com a arte literária, porque não é só contar o fato simplório, simples. Fulano de tal chegou em casa, viu a mulher em adultério, puxou o revólver. Isso não é arte, isso é registro policial. A arte tem outra dimensão, é recriação do real. Aí cabe ao autor ter a capacidade de dar a beleza, chamamento, é a recriação do real. É massa, né? Você perceber que o processo de criação de um contista, de um literata, é você pegar uma situação do cotidiano, simples mesmo, transformar em arte. E ele faz isso de forma incrível. A gente pode perceber isso nesse conto e nos outros trabalhos dele também. A gente leu uma matéria do Diário do Nordeste quando celebrou os 105 anos do Moreira Campos, né? E nessa matéria eles vão entrevistar várias pessoas, inclusive o Sandro Azevedo, que eu já mencionei, né? Crítico literário, que foi amigo do Moreira Campos, e eles entrevistam a Tércia Montenegro, uma escritora e professora também muito conhecida hoje em dia aqui em Fortaleza, no Ceará, e também no Brasil, né? Publicada pela Companhia das Letras. E aí você vê que pergunta para ela o que mais o que ela aprendeu com Moreira Campos, e ela fala, né, que uma das coisas que ela mais aprendeu foi justamente a escrever de maneira objetiva, a não colocar no conto nada que não seja essencial, fundamental. É um conceito já clássico do conto, né, de que você não pode deixar de colocar ali o que é imprescindível. Então, tudo que está no conto, geralmente, vai ser justificado de alguma forma. Então, se eu falo de um elemento no começo do conto, é que esse elemento vai fazer sentido em alguma parte. Mas esse aprendizado da Kessia com o Moreira Campos me lembra muito, por exemplo, a escrita do Rubem Fonseca, que é uma linguagem que é mais seca, mais direta, mais objetiva. Nós temos um conto de 2 laudas, né, de A4, que traz uma série de reflexões e de aspectos que podem ser desdobrados em vários vídeos e em várias conversas, né? Então, a linguagem que é objetiva faz parte do estilo do contista, né, do Moreira Campos, que é atribuído pelo Sandro Azevedo ao conto psicológico do Machado de Assis. E eu queria deixar um trecho do José Ayrton Banquite, no texto A Morte por Escrito, que ele fala o seguinte sobre Moreira Campos. Ler Moreira Campos é também compreender aspectos sociais relacionados ao homem e ao mundo. E é isso que a gente está falando. A gente consegue observar coisas do nosso cotidiano que às vezes passam despercebidos a partir da leitura de um conto. Por exemplo, a gente está em quarentena, a gente está todo mundo na sua casa, tentando manter a saúde mental, a saúde física, tentando lutar contra um vírus que está crescendo cada dia mais, e a gente, o tempo todo, cercado pela morte, como no caso do conto,
mas a gente não a percebe. A gente está tentando seguir com a vida apesar da morte. Aliás, há muita gente que não percebe e é justamente esse o problema, né? É justamente esse o problema. Um outro ponto de aprofundamento que a gente pode deixar para um outro vídeo para vocês, para a gente conversar aqui embaixo nos comentários, é a intertextualidade ou a interdiscursividade que existe entre a construção da morte com Moreira Campos, nesse conto, e a construção da morte no texto nordestino. Você pega, por exemplo, o Aranha Suassuna, ele vai construir a imagem da morte também como uma mulher. E também como uma mulher celestial, sedutora, que mostra pernas, que tenta cativar as pessoas, né? A moça Caetana, que cai inclusive em poemas e em algumas peças teatrais do Guarani Suassuna, e que a gente traz faz essa associação com o Caminho Moreira Campos, quando ele descreve a morte mostrando pernas, e sendo uma figura feminina, ela com um E maiúsculo, né? E chegando de maneira tão plena e impactante num lugar, mesmo que ela não seja vista pelas outras pessoas. Então esse é um ponto de aprofundamento também que a gente pode buscar compreender como que a morte é retratada no Nordeste, na literatura nordestina. Queria só deixar uma sugestão de curta, uma adaptação do conto, que assim, a gente não conseguiu mais localizar na internet, porque foi tirado do portal dos curtas. Mas existe um curta homônimo dirigido por Guto Parente, de 2012. Eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas se alguém conseguir, acredito que é isso. É isso. Então, de novo, não deixe de compartilhar o vídeo se você tiver gostado, curtir, comentar, se inscrever no canal e esperar por nós de novo amanhã com mais um conto. De amanhã é Fugitiva. De Alice. Nos vemos amanhã. Até mais. Tchau.